Olá, bem-vindos a mais um shiur na nossa série Biblioteca Judaica. Estamos avançando em nossa história, em nossa cultura, na nossa Torá. Falamos sobre Rabbeinu Tam e Rashbam, os dois grandes netos de Rashi, que é talvez o patriarca do judaísmo ashkenazi. Explicamos como, na verdade, a partir de Rashi, começando pelos seus netos, se desenvolve uma nova escola do estudo da Torá. Uma escola que posteriormente será conhecida como Baalei HaTosafot. Esse nome, Baalei HaTosafot, quer dizer os donos ou aqueles que fizeram as adições. Adições ao quê? Antes de mais nada, adições ao comentário de Rashi. Baalei HaTosafot, eles desenvolvem, baseado nos ensinamentos de Rashi e na sua forma de estudo, uma nova forma de estudar Torá. Querem entender um pouco? Pensemos que às vezes encontramos passagens no Talmud que podem ser contraditórias. Uma fala X e outra fala Y. Certas linhas, mais ligadas ao movimento sefaradita, diriam, temos aqui uma discussão entre duas passagens no Talmud e temos regras didáticas para definir qual das duas passagens é a relevante para a Halachá. Já na escola dos Baalei HaTosafot, que na verdade originou a forma de pensar que muitos de nós ashkenazim pensamos, eles vão tentar conciliar as duas passagens, tentar fazer algum tipo de divisão ou de explicação, dizendo, aqui tratamos do caso X, lá tratamos do caso Y, e com isso podemos na verdade criar novas regras. Tem quem definiu a obra dos Baalei HaTosafot como a transformação do Talmud em uma bola, em algo inteiro, em algo orgânico, em algo que transformou a Torá toda em um só, em suas várias faces. Na verdade, essa escola, essa forma de pensar, ela exige muito aprofundamento e muita meditação. Não é fácil estudar o que a gente chama de um Tosafot. Ou não é fácil pensar da forma como eles pensavam e realmente entender as profundezas do nosso Talmud. Mas, com isso, eles revolucionam o estudo da Torá até os dias de hoje. Querem entender? Eu não sei quem aqui está familiarizado com uma folha de Talmud como ela aparece hoje. Mas, na verdade, quando você olha para a folha do Talmud, no centro temos o texto do Talmud Bavli, o Talmud babilônico, que foi escrito na Babilônia por volta do ano 500. No lado interno da página, teremos sempre o comentário de Rashi. Na verdade, não é sempre. Existem algumas passagens que, como Rashi não teve tempo em sua vida de terminar, foram completadas por seu neto Rashbam. Mas na maioria das vezes teremos no lado interno da folha o comentário de Rashi. Já no lado externo da folha, teremos o comentário dos Baalei HaTosafot. Dessa escola que vem criticar, apoiar, perguntar ou contradizer o que Rashi tem a dizer. De forma que o estudo básico de Gemara, do Talmud, hoje em dia, ele na verdade gira em volta dessas duas grandes obras, o comentário de Rashi e o comentário dos Baalei HaTosafot. É interessante porque quando a gente traz da prática, da Halachá, do que se faz, não sempre são essas opiniões levadas em consideração. Mas quando a gente trata do estudo do Talmud como per si, é impossível hoje em dia estudar o Talmud sem essas duas escolas. Falando assim, podemos achar que os Baalei HaTosafot são quantos? Talvez 10, 15. Só para termos uma ideia, temos citações em todo o Talmud de mais de 400 nomes. Isso mesmo. Mais de 400 nomes de rabinos que faziam parte dessa escola. Uma escola que durou por volta dos 200 anos. Agora, só para a gente ter mais uma ideia. Quantos judeus tínhamos na Europa nessa época? No mundo todo, podemos avaliar que tínhamos por volta de 1 milhão de judeus, sendo que desses 1 milhão, somente 100 mil se encontravam na Europa, nas regiões onde estavam Baalei HaTosafot, no norte da França, no oeste da Alemanha, posteriormente também um pouco na Inglaterra. Isso dá para a gente uma noção da grandeza dessas pessoas. Quer dizer, uma concentração muito pequena do povo judeu, 10% do povo judeu, num total de 100 mil pessoas, conseguiram criar 400 estudiosos, pelo menos 400 estudiosos. 400 estudiosos que a gente tem relatado, que a gente tem arquivado, que revolucionam e influenciam a nossa vida até os dias de hoje. Isso é impressionante. Mais impressionante é dado ao fato que a vida na Europa, nessa idade, a Idade Média, era extremamente difícil. Perseguições, expulsões, todos nós conhecemos a expulsão da Espanha, mas tivemos expulsões na Alemanha, na França, na Inglaterra, em toda a Europa. Iam e viam, tomavam as suas posses, matanças, pogroms, e com tudo isso conseguiram desenvolver uma Torá enorme. Vários desses personagens fizeram marcos que salvaram a Torá até os dias de hoje. Por exemplo, Rabbeinu Yechiel Paris. Sim, a mesma Paris que temos até hoje,
quando, por volta do ano 1240, é decretado que todos os livros de Talmud têm que ser queimados e exterminados da Europa, uma história que talvez vamos contar na próxima vez, ele foge à terra de Israel com 200 dos seus alunos e livros do Talmud e reinstitui lá o estudo da Torá. Outro muito famoso é o Maharam de Rothenburg, Rabi Meir de Rothenburg, que talvez ele é considerado o fechamento dessa época, por ter sido preso, colocado em uma torre e proibir a sua comunidade de resgatá-lo e pagar a fiança. Por quê? Porque ele sabia que se ele deixasse que pagassem a fiança, o próximo caso já estaria logo aí, virando a esquina. Por isso o Maharam de Rothenburg passa 13 anos numa torre, preso, e de lá ele lidera todo o judaísmo, escreve responsas para toda a Europa, para todo o judaísmo ashkenazita. Os Balei HaTosafot são um símbolo de dedicação, de sacrifício pela Torá e de profundidade e de como a gente realmente estuda a Torá, se engrandece com a Torá e ilumina ela para o mundo todo. Fiquem com a gente para os próximos shiurim.